Olá, gente, a finalidade desse vídeo é ajudar alguns alunos que têm dificuldade em estar somando fração, né? Então, nós vamos estar ajudando estes alunos, tá? Então, nós vamos colocar aqui, inicialmente, vamos começar bem do básico, né? Que tem alguém que tem muita dificuldade. Eu vou colocar aqui, ó, 6 mais, vou colocar aqui, ó, 6 mais 1 terço, por exemplo. Como eu vou fazer para somar esse valor? Isso vai dar igual a quanto? Tá? Olha, perceba que eu tenho 6 mais 1 terço. Então, veja só, isso vai ser igual, o resultado vai ser, olha, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Então, o resultado vai ser 19. Conservo agora o denominador 3. Então, o resultado, 19 terços. Só explicando para você novamente. Olha, eu tenho 6, que é o número inteiro, mais 1 terço. Como é que eu faço isso? Olha, eu pego esse denominador 3, multiplico vezes o 6, então vai ficar 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, e conservo o denominador 3, tá? Então, dessa maneira, eu vou somar um número inteiro mais uma fração. Toda vez que você tiver um número inteiro mais uma fração, o resultado você faz dessa maneira. Olha, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, e conservo o denominador 3. Aí alguém pergunta assim, mas se eu tivesse uma fração, vou colocar aqui uma fração, meio, fazer o inverso agora, mais 3, que é o número inteiro. Tá? Então, veja só, quanto que vai dar isso aqui? Ó? Eu tenho meio mais 3. Bom, isso vai ser igual, então, aqui nós vamos colocar uma fração. Aí eu multiplico da mesma maneira, olha, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 vai dar 7. E agora eu conservo o denominador, que é o número que fica embaixo, né? 7 meios, tá? Então, aqui eu tenho meio mais 3. Então, veja só, recapitulando, você faz, olha, 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Então, o resultado, 7 meios. Tá aí como somar um número inteiro mais uma fração. Bom, agora nós vamos fazer um número inteiro menos uma fração. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, olha. 2 quartos. Então, agora, você vai fazer da seguinte maneira. Você faz, olha, 4 vezes 5 dá 20. Agora, você tem menos aqui, ó, vai ser igual a 5 vezes 4, 20, menos 2, tá? Vai ser igual a 18 quartos. Bom, 18 quartos dá para simplificar por 2, né? Vou colocar aqui, olha, vou simplificar ele por 2, que vai ser igual a, eu tenho o resultado que vai dar, o 18 dividido por 2 dá 9, 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Então, o resultado vai ser igual a 9 meios. Tá? Tá aí o resultado da multiplicação, da subtração da fração por o número inteiro. Tá? Prontinho.
Vamos mais um outro exemplo. Vamos fazer agora o inverso, né? Vamos pegar um número inteiro, ou melhor, uma fração. Vou pegar aqui, ó, 3 meios menos 4, por exemplo. Então, agora, observe um detalhe que nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu já colocar aqui o... 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, eu tenho menos 8 mais 3. Bom, menos 8 mais 3 vai dar... Vou colocar aqui, ó. Menos... O resultado vai dar menos 5 meios. Ok? Recapitulando aqui para você, olha. Você tem 3 meios menos 4. Então, veja só. Aqui eu tenho o valor menos. Então, veja só, olha. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 3. Você tem que mentalizar isso, olha. O resultado aqui, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar menos 5. Conservo o 2 aqui. Então, o resultado é igual a menos 5 meios. Beleza? Vamos para um exemplo seguinte. Agora nós vamos trabalhar a fração com denominadores iguais, tá? Olha só, eu tenho 1/4 mais, vou colocar aqui 6/4. Gente, é muito comum os alunos eles esquecerem esse detalhe aqui, ó, soma de fração, tá? Então, veja só, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho denominadores iguais. Esses números que estão aqui embaixo são iguais. Então, agora, eu posso somar a minha fração. Eu tenho 1 mais 6, 7. E agora, tem muitos alunos que faz aqui, ó, 4 mais 4, 8. Não pode, que os denominadores são iguais, tá? Então, eu conservo o 4. Eu não somo, eu conservo o 4. Então, eu tenho 1/4 mais 6/4 vai dar o resultado igual a 7/4. Beleza? Então, cuidado com isso. Você, ao ver uma fração, você observa logo os denominadores, se eles são iguais, tá? Se eles forem iguais, você soma os numeradores, 1 mais 6, 7, e conserva o denominador 4, né? No caso aqui, o denominador é 4. Bom, então se a gente tiver uma subtração, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 3/5 menos, vou colocar aqui, ó, 2/5. Também é válida a mesma regra, né, a mesma regra da adição, né? No caso aqui, ó, perdão, coloquei aqui 2, aqui é 5. A gente está trabalhando fração com denominadores iguais. Então, eu tenho, ó, denominadores iguais. O que eu faço? Eu vou pegar 3 menos 2 vai ser 1. E aí eu tenho 5, que é o denominador comum, eles são iguais. Então, eu conservo o 5. Então, ó, 3 menos 2 vai dar 1. E o 5, ao invés de subtrair 5 menos 5 dá 0, não. Você vai colocar o 5, conserva o 5, tá? Então, não pode esquecer essa regrinha básica aí. Bom,
Então agora nós vamos trabalhar a fração com denominadores diferentes, tá? Eu tenho aqui, olha, 1/2 mais, deixa eu pegar aqui, mais 2/4. Eu vou colocar aqui o 2/3, para ficar melhor para a gente fazer a resolução. Bom, agora perceba que a minha fração, ela não tem mais denominadores iguais. Os denominadores são diferentes. Agora eu tenho que ter cuidado. Quando são iguais, eu somo, como eu fiz no exemplo anterior. Tá? Mas aqui os denominadores são diferentes. Aí você pergunta, mas vamos fazer o que agora para resolver isso aqui? Bom, nós vamos calcular o MMC entre 2 e 3. Tá? Então eu faço aqui, olha, 2, que é esse 2 aqui, olha, vírgula 3, né, que é o outro denominador, e aqui eu coloco essa barra e vou simplificar, né, dividir esses valores pelo menor fator primo. No caso aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não dá para dividir por 2, eu conservo o 3, tá? E aí torno novamente, olha, colocar a barrinha aqui, olha. E o que eu percebo agora é que só dá para dividir por 3. Então eu coloco, olha, 3 e vou dividindo. Eu tenho, olha, 1 dividido por 1, eu conservo, né? Vou colocar aqui o 1, vírgula. Agora eu tenho 3 dividido por 3 vai dar igual a 1. Agora o que eu faço? Eu vou pegar esse valor aqui, olha, 2 e 3, isso vai ser igual a 6. Isso me diz que o denominador comum entre 2 e 3 é 6. Aí você pergunta, mas eu não poderia multiplicar direto 2 vezes 3? Sim, e ao mesmo tempo não. Por que sim? Se você tiver dois números primos que só dividem por eles, entre si, olha, no caso 2 vezes 3, 6, pode ser, tá? Mas essa regra aqui, ó, dessa multiplicação não é válida se você tiver outros valores, né, com números que não são primos entre si, tá bem? Então, agora veja só, eu tenho o denominador 6, então vou colocar aqui, olha, 6 é o denominador comum. Então, o que eu faço? Olha, 6 dividido por 2. Olha, 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 dá 3. Agora, vamos colocar o mais. Eu venho aqui, ó, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Mais 2 vai dar igual a 4. Então, nosso resultado aqui vai ser igual a... O denominador comum agora já tem um denominador comum tanto para o 3 quanto para o 4. Então, eu coloco aqui, ó, 6 e somo 3 mais 4 vai ser igual a 7. Então, o resultado, 1/2 mais 2/3 vai ser igual a 7/6. Se desse para simplificar, a gente simplificaria, né? Mas como não dá, a gente para com a nossa divisão por aqui, ok? Bom, vamos fazer mais um outro exemplo envolvendo fração com denominadores diferentes. Eu vou colocar aqui, olha, 5 oitavos mais, deixa eu colocar aqui, ó, 1/3. Pronto. Pessoal, observe um detalhe. Minha fração está aqui, ó, denominadores diferentes. Eu tenho sempre observar isso aqui, ó, denominadores diferentes.
Então, eu vou ter que calcular o MMC entre 8 e 3. Vou colocar 8,3. Colocar a minha barrinha aqui, olha. E eu vou dividir aqui, ó, pelo menor fator primo. Vou começar a dividir pelo 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 3 não divide por 2, eu conservo o 3, tá? Barrinha novamente e vamos continuar. Ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividir aqui, ó, por 2. 4 dividido por 2, o resultado vai ser 2. 3 dividido por 2 não dá, conservo o 3. E vamos continuar fazendo a divisão. Ainda dá para dividir por 2. Tá? Agora nós temos 2 dividido por 2 dá 1. E 3 dividido por 2 não dá, eu conservo o 3. Continuando ainda, olha. Agora, perceba que só dá para dividir por 3. Então, eu vou colocar 3. Eu tenho o 1, conservo, vírgula. 3 dividido por 3 dá 1. Então, agora nós já temos, olha, quando o resultado aqui ó, chega em 1, aí você para a divisão, tá? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3 vai dar 24, né? Então, veja só, olha, vou colocar aqui, ó, 24, que é o denominador comum, e eu vou fazer a divisão, olha, 24 dividido por 8, olha, 24 dividido, sempre lembre disso, ó, 24 dividido por 8 dá 3, vezes 5 dá 15, tá? Vou colocar 15, mais 24 dividido por 3 dá 8, vezes 1 dá 8. Então, agora nós temos aqui como resultado, nós podemos somar. Então, nós temos 15 mais 8 vai ser igual a 23 e conservo o denominador 24. Beleza? Tá aí mais uma adição de fração. Vamos fazer só mais um exemplo para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente continua gravando mais aulas com fração. Vamos colocar aqui, olha, 1/3 mais, vamos colocar aqui 1/15. Pronto. Então, isso vai ser igual. Perceba que denominadores são diferentes, tá? Então, 3 e 15, nós vamos calcular o MMC, tá? Então, vamos lá. 3 e 15. Vamos colocar nossa barrinha e vamos dividir aqui, ó. Primeiramente, observe que esses valores não dividem por 2, eles dividem por 3, tá? Então, observe que eu tenho 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Então, ainda dá para a gente continuar aqui, olha, dividindo por 5. Então, agora eu tenho o 1, conservo o 1, deixa eu colocar aqui embaixo, 1, e agora eu tenho, olha, 5 dividido por 5 dá 1, tá? Então, agora o que a gente faz? A gente vai multiplicar esses valores. Observe, né? 3 vezes 5 dá 15, tá? Olha só. Eu havia explicado antes que a gente não pode pegar esses valores e multiplicar. 3 vezes 15, 45. Não dá. Olha só. O mínimo múltiplo comum aqui, no caso, vai ser 15. Tá?
Então, observe que eu tenho o 15 como denominador comum. Se você ficou na dúvida, como eu fiz aqui, eu vou voltar para recapitular. Olha, denominadores diferentes, tá? Então, o que eu fiz? Olha, coloquei 3 e o 15. Observe que nesse caso aqui, ó, nenhum desses dois números divide por 2. Então, eu vou tentar pelo próximo número, divide por 3. Tá? Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Observe que agora só divide por 5. Então, eu coloquei, ó, conservei o 1. 5 dividido por 5 dá 1. E agora, o que você faz? Você pega esses valores aqui e multiplica entre si. Olha, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, vou colocar aqui, ó, o denominador 15. Pronto, o que eu faço? 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, vou colocar aqui, ó, 5 mais 15 dividido por 15 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, agora nós já temos aqui, olha, como resultado, vou colocar aqui, ó, 5 mais 1, somando aqui, ó, 5 mais 1, 6. E o denominador vai ser o que? Vai ser 15. Bom, nesse caso aqui, ó, perceba que dá para simplificar. Olha, eu tenho 6, dá para simplificar por 3, olha. Isso vai ser igual a 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Então, o resultado vai dar 2/5. Tá? Então, tá aí essa aula com fração, uma aula bem tranquila, bem simples, tá? E aí, à medida do possível, nós vamos estar fazendo outros exemplos para vocês entenderem melhor esse passo a passo da soma de fração, subtração, multiplicação e também divisão. Um abraço.